Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a falta de vergonha na cara. Hoje nós vamos falar sobre o Jantar pela Democracia, uma celebração da impunidade que contou com a presença da escória da política nacional e lançou a pedra fundamental de um monumento à cleptocracia brasileira. A aliança improvável, mas previsível de Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Uma aliança que encerra décadas de um teatro das tesouras entre tucanos e petistas. Sempre lembrando que há muita tucanagem fora do PSDB e muita petistaria fora do PT. Como Lula e Alckmin ainda estão testando as águas do pântano e ainda não firmaram o seu mútuo compromisso contra o Brasil, não tem muita serventia fazer análises precoces sobre essa chapa. Mas nós já podemos nos divertir com as contradições dessa união despudorada e tecer aí alguns comentários sobre as presenças menos ilustres desse tal Jantar pela Democracia. Claro que isso contempla aqueles senadores sexistas, hipócritas e oportunistas da CPI da Covid, mas eu também vou guardar um espaço todo especial para os meus colegas advogados criminalistas, nossos milionários defensores de bandidos milionários que foram os responsáveis pela organização do evento. Bom, vamos começar pelo óbvio, para a gente debochar um pouco da incoerência alheia. Vejam o que Geraldo Alckmin escreveu há apenas 3 anos, quando ele ainda delirava sobre as suas chances de ser eleito presidente da República em 2018. Aspas, não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. Em outras palavras, para o ex-governador de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores é formado por criminosos que saquearam o país e por uma militância acostumada a visitar a prisão. E como se diz no popular, para Geraldo, Lula é a imagem cuspida e escarrada desse partido repleto de gatunos, salteadores e quadrilheiros. Eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Longe de mim querer tirar conclusões precipitadas e influenciar a nossa prestigiosa audiência. Mas se Lula é o PT e o PT saqueou o Brasil, não é muito difícil conectar os pontos. E o que será que o Geraldo Alckmin pensava lá em 2017 sobre as intenções do Lula de concorrer pela 6ª vez à presidência da República? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Poxa, Geraldo, e agora o senhor quer participar disso? Quer forjar uma aliança com o Lula? O senhor vai rasgar sua biografia para ajudar um ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a voltar à cena do crime e assim ter a oportunidade de delinquir novamente? Geraldo, essa turma não rouba porque passa fome. Essa turma rouba porque é safada, tem índole ruim. Olha o caso do Zé Dirceu, homem. Condenado no Mensalão por crimes cometidos em uma década e condenado no Petrolão por crimes cometidos na década seguinte. O senhor não consegue identificar um padrão? O senhor quer fazer parte dessa laia e amanhecer comendo farelo de tanto andar com os porcos? Geraldo, por favor, fecha os olhos, faz um exercício mental aí de visualização do tipo onde estarei daqui 2, 3 anos. Imagina o senhor lá naquele belíssimo palácio do Jaburu com a segunda-dama, Dona Lu Alckmin, a elegância em pessoa. E eis que surge Zé Dirceu, arqui-inimigo do Código Penal e ministro do seu governo. Imagina esse traste frequentando a sua residência oficial, convivendo com a sua família, influenciando seus netos. Meu Deus, será que não tem ninguém um pouco mais próximo para avisar o Geraldo onde ele está se metendo? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Geraldo, olha a situação constrangedora que o senhor me coloca aqui. Estou tentando te convencer das suas próprias palavras. E eu não sei mais a quem recorrer. Sei sim. Vou apelar àquele que nunca falta e nunca falha. O senhor faz ideia quanta Ave Maria e quanto Pai Nosso o padre vai te mandar rezar por essa aventura com o Lula?
O senhor nem vai ter tempo de fazer campanha de tanta penitência, fora a dor de ajoelhar no milho todos os dias, implorando perdão por ter sucumbido às próprias ambições de poder e às tentações do capeta. Ou o senhor acha que essa é uma oportunidade que veio de Deus? Geraldo, na boa, só um último conselho de um irmão cristão, direto da primeira epístola aos Coríntios, 15:13. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, eu já estou com a minha consciência bem tranquila, já fiz a minha parte para tentar livrar o nosso ex-governador da influência do tinhoso e do fogo do inferno. Mas falando no diabo e seus demônios, a turma da CPI da pandemia também marcou presença no tal Jantar pela Democracia, desprestigiando ainda mais o evento. Os senadores Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz compareceram à Boca Livre, que, segundo a reportagem sempre muito isenta da Folha, contou com mais de 500 convidados num restaurante de luxo aqui de São Paulo. E como eu sofro de curiosidade patológica, eu visitei o site do estabelecimento e entrei em contato com eles por telefone para saber qual a capacidade máxima do local, que é de 400 pessoas, segundo a simpática atendente. Portanto, aqui nós estamos diante de duas possibilidades concretas. Primeira, em razão da fonte da notícia, a quantidade de convidados pode ter sido estimada pelo Datafolha e, nesse caso, é natural que os números estejam inflados para favorecer o Lula. Mas existe uma segunda possibilidade, a de que o número de 500 convidados seja real. Aí, esse Jantar pela Democracia tem que ser rebatizado de Jantar pela Pandemia. Uma tremenda aglomeração em local fechado, provavelmente extrapolando a capacidade do restaurante e todo mundo sem máscara, exceto para as fotos oficiais. Aliás, parece que os jornalistas presentes estavam mesmo muito ocupados, enchendo a boca de salmão, caviar e champanhe, porque não houve nenhum flagrante de quebra de protocolo sanitário, apesar de toda essa aglomeração com centenas de autoridades. E vejam só que coincidência, essa matéria de capa da Folha de São Paulo, que tem mais de 10.000 caracteres e 1.700 palavras, não menciona nenhuma vez os termos pandemia, Ômicron ou aglomeração. O que prova que o jornalismo da Folha se atém a uma narrativa por vez, mas sempre em benefício de Lula e sua gangue, que só cresce a cada dia. E só para ilustrar o grau de hipocrisia dessa turma do Fique em Casa, vamos aos fatos. A média móvel de mortes com Covid-19 na data deste jantar estava em 192 óbitos por dia. A nova variante do coronavírus já está circulando na cidade e infectando pacientes. E além da pandemia, o Brasil enfrenta um grave surto de influenza H3N2, com centenas de hospitalizações. Ou seja, se esses políticos realmente acreditassem no seu próprio discurso, eles nunca iriam se expor ao risco de tamanha aglomeração. Mas, aparentemente, para eles, puxar o saco de ex-corruptos é mais importante que salvar vidas. Mas, por um lado, eu até entendo a necessidade de caras como Renan Calheiros e Omar Aziz de atenderem a esse tipo de evento. É que o tal Jantar pela Pandemia, em homenagem ao Lula, foi organizado pelo grupo Prerrogativas, um coletivo de criminalistas liderados por advogados multimilionários que são reconhecidos defensores de corruptos, de fraudadores do sistema financeiro, de estupradores em série, de assediadores e toda sorte de criminosos muito ricos que você possa imaginar. Então, ao aproximar essas duas categorias, os políticos que apoiam Lula e a nata azeda da nossa advocacia criminal, o grupo Prerrogativas promoveu um encontro com potencial de fomentar negócios por muitos e muitos anos, rendendo milhões e milhões de reais em honorários advocatícios. E como o networking é a alma do negócio, no próximo bloco eu falo um pouco mais sobre um desses advogados super éticos que perceberam o segredo, enriqueceram muito e têm feito um trabalho excepcional desencarcerando corruptos que roubaram bilhões de reais das estatais brasileiras, dos pagadores de impostos e do povo mais humilde, até hoje carente de bons serviços públicos. Nós voltamos em 1 minuto. Boletim Coppola. O Boletim Coppola e a Brasil Paralelo são marcas que apoiam a liberdade de expressão. E foi pensando na pluralidade de ideias que a BP trouxe para o Brasil com exclusividade o documentário inédito Uncle Tom, que foi censurado pelas principais plataformas de streaming. O filme mostra o olhar dos conservadores negros americanos sobre o racismo, revelando um lado nunca antes apresentado no debate público. Veja um pequeno trecho desse documentário e não esqueça de clicar no link da descrição desse vídeo para assistir ao conteúdo completo.
I care deeply about black people. A lot of black people were voting for Democrats because they were being forced to. The parties did switch, and Democrats really are the party of for and by minorities. Then why do they react so viciously when you introduce legislation that would help the minorities by giving them school choice? Você que acompanha o Boletim Coppola já sabe qual a assessoria financeira que eu escolhi para proteger o meu patrimônio e ampliar as minhas conquistas. Agora eu quero te apresentar os profissionais da Aquavero que cuidam diretamente das minhas finanças, influenciam as minhas decisões de investimento e podem cuidar da sua conta também. Cara, eu acredito muito no Brasil. E não é porque eu sou otimista, é porque eu sou realista. A gente brinca que ele é o economista mais patriota. Eu me considero um economista patriota. Houve uma verdadeira revolução nas estatais brasileiras nos últimos anos. Elas são lucrativas, têm governança e o melhor, perspectiva de privatização. E não dá para ignorar os avanços na infra. Bilhões de dólares em investimento contratado que vão aquecer o mercado. Tem um Brasil que tá dando certo. Tá cheio de oportunidade. Mas por questões partidárias, não se fala muito disso. Melhor pro nosso cliente. Eu tenho certeza que os meus investimentos estão em boas mãos. E agora você também tem a oportunidade de ser atendido por um dos meus assessores. Acesse campanha.aquavero.com.br/boletim e entre em contato por e-mail ou WhatsApp. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola sobre o Jantar pela Democracia em homenagem a Lula. Uma aglomeração de luxo protagonizada por influentes advogados criminalistas e seus potenciais clientes. O evento foi organizado pelo grupo Prerrogativas, um coletivo militante de criminalistas cujo coordenador, Dr. Marco Aurélio de Carvalho, seguiu o exemplo do homenageado da noite e transformou caixões em palanque, falando absurdos dessa dimensão. Aspas, mais de 600 mil histórias interrompidas por ações e omissões criminosas desse governo genocida. Sim, é ridículo, é infantil e é panfletário, mas é isso mesmo que vocês ouviram. Um aplicador do direito, sócio de um escritório de advocacia, colocando todas as mortes da pandemia na conta da autoridade federal e acusando levianamente o governo nacional de extermínio deliberado da sua própria população. Claro que se o Dr. Marco Aurélio de Carvalho realmente acreditasse no que fala, e fosse coerente aí com a sua própria narrativa, ele nunca teria organizado uma aglomeração de 500 pessoas em plena pandemia, agora agravada por um surto de influenza que está congestionando os hospitais. Mas tudo bem, doutor, eu entendo. Lula é um ladrão que roubou seu coração e o seu cérebro. E isso fica nítido nessa carta bajuladora do grupo Prerrogativas de 2019, dirigida ao então corrupto condenado. Aspas. Querido presidente Lula, essa é uma carta de agradecimento. Nos sentimos inspirados e fortalecidos pela sua postura íntegra ao enfrentar uma prisão profundamente injusta. Direcionamos a você, presidente Lula, o nosso imenso afeto e admiração. O seu exemplo de têmpera e bravura, presidente, colabora intensamente para que possamos resgatar, de uma vez por todas, a plenitude da presunção de inocência. Ah, é mesmo, Dr. Marco Aurélio de Carvalho? E a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e a garantia ao contraditório daqueles injustamente investigados, processados e presos pelo Supremo Tribunal Federal? Por crimes de opinião. Nem um pio, né, passarinho? Como diria o seu colega de Prerrogativas, o doutor Augusto de Arruda Botelho, o senhor Marco Aurélio de Carvalho é um garantista de ocasião, porque a sua defesa dos direitos fundamentais é muito seletiva, certamente condicionada pela sua carteira, provavelmente influenciada pela sua ideologia. Para quem se interessar por essa seletividade do Dr. Marco Aurélio de Carvalho, eu vou deixar em destaque no canal Caio Coppola no YouTube um vídeo intitulado Resposta à Folha de São Paulo. Naquela ocasião, o grupo Prerrogativas usou a coluna da Mônica Bergamo para publicar uma manifestação de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, na qual, de forma nada sutil, eles tentaram me enquadrar na Lei de Segurança Nacional, aquele entulho da ditadura que eles amam desengavetar contra quem pensa diferente deles. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.